em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Espírito, desça agora, eu me aproximo em tua presença. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra, tua glória venha ao céu, na terra, céu na terra. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero voltar no livro do profeta Abacuque com você nessa noite. E vamos dar uma passada por todo o livro hoje. Capítulo 1, versículos de 2 a 4 primeiro. Assim nos diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. A grande maioria começa dizendo que esse primeiro trecho fala da perplexidade do profeta diante do que está acontecendo. Se você procurar a palavra perplexidade no dicionário, você verá que ela significa hesitação, ela significa dúvida, incerteza. E aí eu recorro a essa placa aí,
que diz na estrada que quando há dúvida, nós não devemos ultrapassar. Eu falei com você na semana passada que há uma grande diferença entre sinceridade e honestidade. Porque a sinceridade nem sempre ela está acompanhada da verdade. Ela muitas vezes está acompanhada da verdade relativista. E o relativismo diz que, embora haja outras verdades, as conclusões minhas passam a ser a verdade que interessa. Então eu disse, sinceridade nem sempre está acompanhada da verdade, mas a honestidade não. Ela precisa estar acompanhada da verdade, porque senão não há honestidade. E um médico conferencista, o John Kepler, ele diz assim: a pessoa que acredita nas suas próprias mentiras e que tem vício compulsivo em mentir, convence-se das mentiras como puras verdades. Precisa de tratamento, pois é um psicopata em desenvolvimento. Veja o perigo que é quando nós começamos a acreditar em nossas verdades. Mas vamos abordar o texto e vamos concentrar na ideia do perigo de quando nós nos dispomos a fundamentar e emitir pareceres ou até mesmo juízos definitivos em cima do que nós achamos que estamos enxergando. E eu começo perguntando para você nessa noite, quem são os personagens deste livro? E não precisa muita coisa para descobrir os dois personagens do livro, o profeta Abacuque e Deus. E nós vimos que ele diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Para que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Os versos de 2 a 4 então nos mostra a queixa, a clara indignação do profeta, e essa indignação leva a um atrevimento de perguntar a Deus: até quando? É como se ele estivesse dizendo: não está escutando? Ou se ele estivesse dizendo: não vai agir, trazer salvação? Ou então, pior ainda, ele vai acusar que você é culpado da lei, da palavra, está perdendo o seu vigor. E mesmo diante de toda essa teocracia, Deus aguarda o profeta falar e vai lhe responder cuidadosamente nos versos de 5 a 11. Olha, as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos, pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou fazendo dos babilônicos nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. É uma nação apavorante, terrível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como aves de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tanto prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. A resposta de Deus: não estou dormindo, não estou surdo e nem inerte, e a lei não está enfraquecida. Muito pelo contrário, eu estou enviando os babilônicos para fazer a justiça sobre vocês. Aí nós somos surpreendidos com o verso 12. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste a ela que aplique castigo. O que o profeta está dizendo? Por que o profeta agora está perplexo? É simples. A resposta de Deus levou o profeta a cair em si, e agora ele está se sentindo culpado de ter cobrado de Deus e apressado o juízo. O verso 13 nos diz: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade,
Por que toleras esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? O que o profeta está mostrando agora é uma indignação e está dizendo que um Deus santo, um Deus justo, não pode usar o ímpio para operar a sua justiça. O que está acontecendo agora no livro? Os conceitos pessoais do profeta estão entrando em conflito com a palavra de Deus. O profeta agora foi surpreendido. E Deus até disse para ele que vai usar o ímpio para fazer sua justiça. E nós sabemos que Deus fez isso ao longo da palavra. O profeta agora se apavora, mas não se reveste de humildade. Olha o que diz o capítulo 2, no verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Embora alguns autores tentem suavizar a tensão do texto, há um comentário bíblico que diz assim: a declaração feita às vezes de que Abacuque é o primeiro exemplo nas escrituras de um duvidador honesto é inteiramente sem garantia. Nada na linguagem da profecia traz qualquer elemento de dúvida. Embora nós queiramos suavizar, embora alguns autores tentem amenizar, não é uma prontidão de oração aguardando resposta, é um atrevimento do profeta. Colocar-se na torre significa torre de vigília. Esse princípio parece deixar claramente que o homem que aparentemente estava se colocando de oração, na realidade está com a alma em arrogância. Na realidade ele está de sentinela como alguém que está esperando o primeiro ataque do inimigo. A exposição fiel do livro começa a nos mostrar o que está acontecendo. Há um desacordo entre Abacuque e Deus. E o que precisa mudar? E o que vai mudar? Os planos de Deus, em função do desacordo com Abacuque, não vão mudar. Deus permanecerá no seu santo e bem feito plano. Mas e Abacuque? Ele vai mudar sua postura em função desse desacordo que a sua alma está empreendendo agora contra Deus? É o que nós vamos aprofundar e nós vamos entender agora. Capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora, ele pede para Deus realizar a sua obra. Resolveu confiar na palavra do Senhor. Mas a pergunta é, quando foi que ele resolveu confiar na palavra? Quando foi que ele mudou? Aí a gente precisa voltar no capítulo 2. Abacuque capítulo 2, verso 2. Depois que ele disse que estava em torre de vigília. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente. E aí o ditado vai começar, os versos 3 e 4. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Nós sabemos que impiedade é toda oposição à verdade. Então o ímpio é aquele que se opõe à justiça. Quem está em oposição com Deus aqui? É o profeta. E Deus está dizendo que há uma vaidade no ímpio, um sentimento que precisa ser mudado. A resposta de Deus, em confronto com a visão do profeta, vai se dar nos versos de 2 a 19 desse capítulo 2. Mas eu vou ler apenas agora o verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Recordando, quem são os personagens do livro? Abacuque e Deus. Quem está se calando agora? Quem encontrou o seu lugar? Agora nós entendemos o capítulo 3, os versos 1 e 2, e eu fiz questão de trocar a versão para você entender. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. O capítulo 3 é um cântico. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor.
no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. O verso 1, quando eu usei a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Mas essa versão nos esclarece melhor. A oração do profeta Abacuque sob a forma de cântico. O profeta só encontrou paz. O profeta só chegou a ponto de louvar quando ele aceitou ser moldado e acreditar na palavra de Deus. O capítulo 3, nos versos de 1 a 19, é a adequação do profeta à visão de Deus. É a experiência que o leva à exultação com o Senhor. E nesse capítulo 3, nessa canção, esse cântico de oração de Abacuque, nós conhecemos bem os versos de 16 a 18. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Resumindo, agora nós vamos fazer um negócio que a gente chama de pontos de transição. Desculpem, engasguei aqui antes de beber água. Primeira coisa, o livro nos ensina que a nossa fé é uma fé que questiona. Mas essa mesma fé que questiona é uma fé que precisa aprender a se calar para ouvir. Porque quando essa fé se cala para ouvir, a palavra de Deus nos traz respostas que produz alegria e louvor nos nossos lábios. Atenção dos pensamentos divergentes entre o profeta Abacuque e Deus se encerram. E o coração divergente, confrontado e ensinado por Deus através da sua palavra, como nós vimos nos versos de 1 a 19, agora é um coração que se rende à palavra de Deus. É um coração que está descansado no louvor. E querido, por que nós estamos mencionando o profeta Abacuque nessa hora? É porque nós temos vivido um tempo de crise em que muitas pessoas têm acreditado em muitas coisas, mas têm se esquecido desse princípio, e isso ficou registrado nas Escrituras para exemplo nosso. Veja bem que o apóstolo Paulo menciona 3 vezes o livro do profeta Abacuque. A primeira vez, em Romanos capítulo 1, versos de 16 a 17. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, quando ele menciona o posicionamento de Deus para Abacuque, ele fala de vergonha do Evangelho. E Abacuque não teve vergonha do que a palavra de Deus fez na vida dele, a ponto de, inclusive, escrever, para que servisse de exemplo para mim e para você. A primeira coisa que nós precisamos, querido, nos momentos de crise e de dificuldade, é não ter vergonha da palavra de Deus. Nem do que ela nos manda fazer e nem do que ela quer fazer conosco. Você precisa perder essa vergonha. Abacuque não teve vergonha da palavra de Deus perante o seu caos. Ele escreveu com todas as letras: meus ossos se apodreceram, os meus joelhos vacilaram, eu estava me destruindo. Não podemos ter vergonha. Mas o apóstolo Paulo ainda menciona aos Gálatas, no capítulo 3, nos versos de 10 a 11 de novo. Porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Abacuque quis discutir lei com Deus. Olha, a lei está enfraquecendo. Mas ele não teve vergonha de escrever que quem governa, quem reina e quem tem conhecimento de observar cada letra é só o Senhor. Abacuque quis caminhar pelo caminho do legalismo, mas viu que era fracasso. Querido, se você insistir nesse caminho de regras
que nem você dá conta de cumprir, sua vida vai acabar, seu casamento vai acabar, sua carreira vai acabar, sua fé vai acabar. Não é pela lei, é pela graça. E é isso que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Nós precisamos entender isso. E por último, o apóstolo Paulo ainda faz menção aos Hebreus, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não vai demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos dos da fé para a preservação da alma. Hebreus 10, de 37 a 39. Agora o apóstolo Paulo está nos dizendo que a única chance que nós temos de completar a caminhada, de permanecer em esperança, aguardando a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador, é tão somente se nós encararmos e tivermos coragem de entender que só a palavra de Deus pode trazer dentro de nós a reflexão suficiente, a esperança consolidada para que nós não venhamos a olhar para trás. Há tantas pessoas acreditando em métodos, há tantas pessoas acreditando em técnicas, há tantas pessoas acreditando em outras coisas e abandonando as Escrituras. Só que essas coisas não suprem, essas coisas não sustentam, essas coisas não permanecem e elas se tornam pessoas desviadas e desanimadas. Somente as Escrituras podem trazer esperança. A palavra é a única coisa que mantém a esperança e a perseverança. Queridos, o apóstolo Paulo faz essa citação tríplice de Abacuque para que nós pensemos qual era o problema de Abacuque. Os conceitos pessoais do profeta começaram a entrar em conflito com a palavra de Deus. Como se resolveu o problema de Abacuque? O coração divergente, quando confrontado e ensinado pela palavra de Deus, se rendeu à palavra de Deus, a ponto de produzir o louvor que nós tanto conhecemos nos versos 17 e 18 do capítulo 3, e sabemos que o louvor começa desde o versículo 1. Querido, mesmo andando algum tempo com Deus, como o profeta, nós podemos ter pensamentos contrários à palavra de Deus. Já vi muito cristão que outrora esteve firme na palavra e de repente ele, agora eu resolvi, eu acho que a palavra de Deus, eu penso que não é desse jeito mais. Vi alguém um dia dizendo uma blasfêmia terrível, olha, agora eu descobri que o inferno não é do jeito que a Bíblia diz, e é de que jeito então? Entende, querido? Há momentos que, mesmo andando algum tempo com Deus, sendo homem e mulher de Deus, nós podemos entrar em divergência com a palavra de Deus, principalmente se dermos lugares a filosofias e outras coisas. Mas é preciso ter serenidade. É preciso saber a hora de silenciar para ser tratado, realinhado, salvo pela palavra do Senhor. E por fim, nós precisamos lembrar que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E aí eu me recorro a Isaías capítulo 55, versos de 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Querido, talvez você já viveu um momento, querida, talvez você já viveu um momento de profunda crise com a palavra de Deus. Ah, eu não concordo com isso que a Bíblia diz. Alguém já disse isso para mim um dia. É isso que o profeta Abacuque estava fazendo.
discordando de Deus. Mas depois ele caiu em si. A palavra de Deus mudou a história da vida dele. E a palavra de Deus pode mudar a história da sua vida nessa noite. Quando o texto do profeta Isaías diz que a palavra de Deus não volta vazia. Eu só penso naquela canção que diz: abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Qual é a luz do céu? É Jesus. Ele é a luz. Ele é a palavra. Ele é a vida. Talvez o seu coração nessa noite só precise de um pouco de silêncio e deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. Eu queria orar com você. E se você abre o coração nessa noite, a palavra do Senhor entrar na sua vida, curva a sua cabeça. Ore comigo agora onde você está e diga: Senhor Jesus, eu também tenho sido um debatedor com a tua palavra. Talvez eu não tive a coragem de escrever e confessar como o profeta Abacuque fez e deixou para as próximas gerações. Mas muitas vezes eu tenho sido um legítimo opositor da tua palavra. Mas eu entendi tua palavra nessa noite. E eu quero abandonar toda a rebeldia. Eu quero abandonar toda a rejeição e resistência à tua palavra. Eu abro as portas do meu coração nessa noite. Eu peço que a palavra do Senhor entre na minha vida. Transforme, ilumine, inspire e me ensine. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero ter uma boca que louve ao invés de reclamar como o profeta fez. Eu quero ter lábios que te adorem ao invés de murmurar. Eu me rendo à palavra do Senhor nessa noite. Eu abro as portas do meu coração para a luz que é o Senhor Jesus nessa hora. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Que Deus derrame graça. Que Deus mude a história da sua vida nessa noite. Estende a sua mão, recebe a bênção. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, que agora está se reunindo dessa forma, e com a igreja do Senhor Jesus, que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Semana de bênção, semana de paz e de vitórias, em nome de Jesus.